É muito importante nós sabermos como viver bem o Tríduo Pascal, porque ele é o centro de toda a liturgia e de toda a fé da Igreja, que é a redenção do gênero humano, por parte do Nosso Senhor. E no Tríduo Pascal, nós temos que ter em mente que não é a representação ou a encenação da paixão e da entrada de Nosso Senhor em Jerusalém e tudo mais, mas sim verdadeiramente a atualização, como o Fernando disse mais cedo. A missa é a atualização, e assim também são os mistérios da liturgia da Semana Santa. São a atualização daquilo que aconteceu tanto tempo atrás. É o mesmo mistério. Hoje, nós celebramos Nosso Senhor entrando em Jerusalém para acontecer todo o resto da paixão. Nós temos que ter a mente como se estivéssemos lá, realmente, porque é o mistério acontecendo. A Igreja presentifica isso diante de nossos olhos. Importante estarmos bem preparados para estes mistérios, com a Santa Confissão, que a Igreja recomenda, não é? Que antes da Semana Santa, ou na Semana Santa, nós façamos uma confissão geral dos nossos pecados, para que possamos participar dignamente destes santos mistérios e também nos preparemos para uma boa comunhão com Nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. O mandamento da Igreja nos diz que nós devemos comungar ao menos uma vez por ano pela Páscoa. Ou seja, a partir da Páscoa até Pentecostes, se nós não fizermos nenhuma comunhão, nós temos um pecado. Nós devemos nos preparar dignamente para receber esses santos mistérios. Claro que não é só uma vez por ano que nós devemos receber a comunhão e nos confessar. Porque eu não tenho esse privilégio de pecar uma vez por ano. E acredito que ninguém aqui tem. Então, por favor, tenhamos o amor a Nosso Senhor, de nos preparar bem, mas de, como recomenda a Igreja, o próprio Código de Direito Canônico, frequentar assiduamente os sacramentos. Porque é impossível termos uma vida espiritual verdadeira sem os sacramentos da Igreja. Agora, vamos começar, não é? A Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa no Lalapés inicia-se com este hino, que é muito bonito, por sinal. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Congregavit-nos in unum Christi amor. Ou seja, onde há amor e caridade, Deus aí está. O amor de Cristo nos congregou em uma unidade. Na tradução portuguesa diz: congregou-nos num só corpo. O amor é de Deus que nos amou em primeiro lugar, antes de o amarmos. Esse não é o mistério da fé cristã, não é o amor de Deus. Porque Deus, nós temos que ter em mente, Deus não precisava de nós. Em sua onipotência, em sua perfeição, Deus sendo o que é, tão grande, tão poderoso, Ele não precisava do homem. Ele basta ser si mesmo. Podia continuar existindo sem a criação. Mas tão infinito é seu amor, que Ele quis criar o homem por um mistério incompreensível, não é? Ele quis criar o homem e fez a sua imagem e semelhança, como obra-prima da sua criação. E o homem, miserável como é, mesmo assim pecou contra Deus. O homem que não precisava ser criado, cujo Deus não precisava dele, o homem ainda peca e ofende a Deus. Deus, com certeza, poderia ter dado nada mínima para o homem, porque Deus não precisa de nós. Mas por amor, Deus fez o maior mistério que nós podemos ter diante de nossos olhos. Foi descer do céu, de toda a sua glória, de todo o seu poder, se fazer carne no seio da Santíssima Virgem Maria. Simplesmente por nosso amor, para a nossa salvação. Foi por amor que Ele carregou os nossos pecados, para a nossa redenção, para a remissão de nossas culpas. Como disse Fernando mais cedo, Ele carregou as nossas iniquidades. Por que Ele carregou as nossas iniquidades? Por amor a nós. Porque com ou sem os nossos pecados, Deus é o mesmo. Nós não afetamos Deus em nada. Mas Ele quis nos salvar isso. É que temos que ter em mente. Deus nos amou antes que o amássemos. Muitas vezes nós queremos ter uma vida espiritual, nós nos entregamos a coisas muito boas, como orações, penitências, de formas grandes, não é? Mas nós não podemos
devemos ter em mente que nós estamos fazendo isso para chamar a atenção de Deus. Porque Deus já nos ama antes que nos convertêssemos, antes que sequer existíssemos, Deus pensava em nós. Desde toda a eternidade, Deus pensa em nós. E no Getsemane, em sua agonia, Deus pensou em cada um de nós individualmente. É mistério de fé na igreja que cada um de nós é individualmente amado por Deus. Ou seja, Deus não nos ama como assim, eu amo meu povo. Não. Deus ama o Fernando, o Johnny, o seu Jair, de forma pessoal. Por isso que, por exemplo, como o nosso Senhor diz a Santa Faustina Kowalska, que ela é a alma que ele como é que é? Ela é a alma que ele, sim, que ele eleita o coração dele, é porque cada um de nós temos predileção por Deus, cada um de nós temos um amor individual da parte de Deus. E o que isso tem a ver com o que eu falei? É que, tendo o amor individual diante de Deus, nós temos a consciência de que Deus nos ama desde sempre. E nos amando desde sempre, é assim que nós temos a unidade. Aqui o Albi Caritas disse: congregado nós em mundo cristiano, Deus nos uniu em um só corpo, Deus nos uniu com o seu amor e com unidade. Porque é só a sociedade que tem Deus união? Não. As pessoas colocam a sociedade como a única realidade de fé, mas não, isso começa com o nosso interior. Diante do amor de Deus, eu vejo que há outra coisa desunida, além do que está externo, que também é desunido, que é o meu coração. Eu sou desunido. Eu estou em conflito comigo mesmo. Eu quero amar a Deus, mas ao mesmo tempo eu não quero amar a Deus. Eu quero me sacrificar, mas ao mesmo tempo eu não quero me sacrificar. De uma hora eu quero correr para os braços de nosso Senhor, e de outra eu fujo dele. Nós somos desunidos por nós mesmos. Nós não somos capazes de amar a Deus por nós mesmos. Mas diante desse mistério de amor, vendo que Cristo nos ama, vendo que um Deus tão grande, que poderia com certeza viver com indiferença a nós, porque Ele não precisa da nossa existência, diante desse Deus tão grande, nós vemos que Ele nos ama e quer que o amemos. E a partir disso, a partir do amor a Deus por nós, do nosso amor por Ele, que nós retribuímos, é que há a união, então, que se diz no Vicaritas, né? A união entre nós, entre a fraterna. Porque, como diz Santa Catarina de Sena no diálogo, toda virtude e assim também todo pecado pratica-se no próximo. Ou seja, qualquer mal que fazemos, nós praticamos no próximo. Nós fazemos o pecado no próximo. E diante do amor a Deus, amando a Deus, vendo que Ele nos ama e amando a Deus de volta, não há desunião na sociedade. As pessoas colocam a sociedade como se fosse uma coisa que tem paz em si mesma, mas nós temos que ter em mente: a sociedade não tem paz com Cristo, é impossível ter paz sem Cristo, é impossível ter amor entre os irmãos sem Cristo. E a partir do amor a Deus, nós vamos nos corrigindo de nossos erros ao passar da vida espiritual, fazendo-nos cada vez mais amorosos com o nosso Senhor, né? Porque o amor verdadeiro, ele é de um estágio muito avançado na vida espiritual. O amor verdadeiro, sem interesse, se encarnou no seio da Virgem e ele já sabia por tudo que ia passar. E quando nasceu, isso eu digo da novela de Natal que Santo Afonso de Jericó escreveu. Quando nasceu, como pode? Deus que sustenta o calor, que sustenta as grandes estrelas do universo, Deus que sustenta tudo que existe. Ele nasce em um estado pobre, em meio ao frio do inverno, sem ter o que o cobrir, a não ser palhas e os panos pobres nos braços de uma mulher que estava sem lugar para ir. Não tinha lugar na casa das pessoas. Como pode Deus submeter esse sofrimento? E em toda a sua vida oculta, Cristo também sofreu. Então, Cristo se doou a nós. E ainda maior do que este mistério de seu sofrimento e depois a cruz, é como pode Deus se fazer pão. Deus se doar inteiramente na Santíssima Eucaristia por amor a nós.
Há um livro chamado, esqueci o nome, tem aqui na capela que o Renan me emprestou, Jesus, nosso amor eucarístico. Ele diz que Cristo desce do céu a cada hóstia com a finalidade de se unir a alguém. Ou seja, ele não desce do céu a cada hóstia, em cada hóstia, é claro, ele quer ser adorado nos sacrários, mas a finalidade principal de Cristo é se unir às almas pela Santa Comunhão. E ele se doa a nós. Eu falei, nós nos doamos a nossos irmãos. Nós só podemos nos doar a nossos irmãos a partir do conhecimento da situação que Deus fez por nós. Deus se doa todo no sacrário e fica lá 24 horas por dia nos chamando para ser adorado. Também no Getsemane, renunciou à própria vontade. A vontade divina, quer dizer, a vontade humana luta para dizer sim à vontade divina, a vontade humana de Cristo. Ele disse sim à vontade divina. Renunciou à própria vontade, se doou a nós, mesmo vendo o quanto nós o trairíamos, porque ele viu naquela noite de Getsemane todos os pecados da humanidade. O maior sofrimento de Cristo foi ver que o homem não o amaria, mesmo com tanto que ele fez pelo homem. Ou seja, Cristo sofre e vê-se um amor que não é retribuído. E diante desse mistério, ele mesmo assim se doa. E nós, diante desse mistério de doação de Cristo, nós devemos amá-lo, renunciar à própria vontade, que muitas vezes é corrompida, que muitas vezes é tão perversa, e nos unir a este amor de Cristo, que é tão incompreensível e majestoso. Não é? É impossível conciliar tanto amor com a nossa miséria, mas diante disso nós temos que nos doar a este Deus vivo. Por mais que seja tão difícil manter a vida espiritual, que seja tão difícil viver na virtude, nós devemos nos doar assim como ele doou a própria vontade por nosso amor, sacrificando-se na cruz. Tá entendendo? Falando só. Tá bem. Isso se doa a nós. E agora, na Sexta-feira Santa,